Participe nesta noite dessa leitura conosco. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. Marcos, capítulo de número 14. Eu vou esperar você encontrar. Vou até esperar você ir na estante pegar a Bíblia. Vou até esperar você descobrir onde é que está essa Bíblia que você nem sabe mais já. 90 dias de quarentena, passou até de oitentena. Mas eu vou esperar você encontrar essa Bíblia. Bata a poeira, meu irmão. Presbítero Santiago, encontrou aí? Amém. Deus abençoe. Diácono Robson, já encontrou? Vamos junto então, no nome de Jesus. Presbítero Raniele, tá na agulha? Vamos lá. Vamos lá, irmã Luísa, em nome de Jesus. Estou vendo até uma irmã paginando a Bíblia lá. Diz que é a irmã Vanessa, mas o diácono Nilson ainda estão procurando ainda. Que é isso, obreiro? Mas eu vou esperar o irmão encontrar. Marcos capítulo de número 14. Os irmãos encontraram? Graças a Deus. Vamos ver o que dá para fazer com o nosso som. Ver se funciona. Diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 43. Marcos capítulo 14, versículo 43. Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espadas, cacetetes, vindo da parte do chefe dos sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo, a ele prendei e levai-o sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e saudou, mestre, e o beijou na face. Em seguida, os homens agarraram Jesus e prenderam. E nesse momento, um dos que estavam ali bem próximo puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. E exclamou Jesus e disse: acaso estou eu deliberadamente alguma rebelião para vir de prender-me com espada e cacetete? Acredito que o som vai melhorar agora, né, irmãos? Não sei se está chovendo aí para você, mas para nós começou a chover, irmão. Amém? Volta a repetir, pergunte lá como é que está o som. Eu estou intrigado com esse negócio. Gildevan, diácono Gildevan. Amados irmãos, fica agoniado. É sério. Tira meu sossego. Amados, a passagem bíblica que ora nós acabamos de ler é mencionada nos 4 evangelhos. E há uma diferença entre alguns dos evangelhos no que diz respeito a esse texto sagrado. Alguns dos evangelhos especifica o nome do lugar, outro dos evangelhos não especifica o lugar. E o interessante é que Jesus está com seus discípulos. Amados, esse encontro no Getsêmani, lugar de prensa, lugar de se extrair azeite, lugar de prensa. Era um lugar onde havia um grande plantio de oliveiras,
a qual produzia azeitona, e da azeitona se extraía o azeite. Getsemane era um lugar aonde se extraía o azeite. Amados, era um lugar era um lugar de refúgio para Jesus. Era um lugar onde sempre Jesus ia orar. Era um lugar onde sempre Jesus encontrava com seus discípulos e iam tirar alguns minutos de oração, algumas horas de oração. Amados irmãos, e o Senhor Jesus nesta feita está junto com seus discípulos neste lugar. Os 3 primeiros evangelhos chamam o lugar de Getsemane, lugar próprio. Os 3 primeiros evangelhos chamam aquele lugar de lugar secreto. O evangelho de João é o único que fala o nome do lugar, que chama o lugar de jardim, pela aparência do local, porque havia algumas prensas no meio de alguns plantios antigos de oliveira, alguns troncos centenários, alguns troncos que tinham aí mais de 400 anos, e os discípulos chegavam ali, cada um escolhia uma árvorezinha, dobrava o seu joelho e começavam a clamar. Jesus sempre afastava mais um pouco e começava a orar, começava a falar ao Senhor, começava a pedir misericórdia ao Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. Amados irmãos, Getsemane, aquilo ali foi um lugar de tristeza, agonia, dor, de solidão para Jesus. Haja vista que sempre que ele ia orar, estou procurando formatizar as palavras de forma que não atropele na caixa para não atrapalhar o som para você do outro lado. Iria, às vezes pode. Jesus ia orar com seus discípulos, mas sempre ele se afastava um pouco, ele ia um pouquinho, alguns passos mais além, e os discípulos de Jesus ficavam um pouco recuados, e Jesus ia mais à frente, para tirar um período de oração. Amados, a oração de Jesus naquele lugar foi forte. O livro de Hebreus diz que Jesus orou de uma forma tão forte, com um clamor tão grande, que sua face molhou com suas lágrimas. A forma em que Jesus olhou, Lucas diz que ele orou de uma forma tão intensa, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Getsemane, lugar de prensa, lugar de pressão, lugar de tortura psicológica. Amados, as lágrimas, a agonia, a angústia de Jesus não foi por saber que um dos seus discípulos iria traí-lo, ao saber Judas. A agonia, a oração, as lágrimas de Jesus não foi por saber que Pedro o negaria daqui mais um pouco. Os irmãos do outro lado me ajudem. Se o som estiver ruim, me fale, que aí eu baixo o tom aqui. Eu estou agoniando, falando alto, para ver se ajuda do outro lado. Eu estou agoniado com esse som, é sério. Tirou minha paz. Mas vamos lá, irmão. O sofrimento, a agonia, a angústia de Jesus não era por saber que daqui a pouco os seus discípulos iriam me abandonar na cruz sozinho. Todos iam sair, deixá-lo só. Não foi por isso. A agonia, a aflição da alma de Jesus, ela é expressado por Isaías,
Fica ruim até para raciocinar. 700 anos antes, Isaías expressou a agonia de Jesus. Isaías explica o que Jesus iria passar. Amados, 700 anos antes, Isaías explica o porquê. Isaías fala: ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A agonia de Jesus não foi por saber e por ver lá na frente os cravos, os chicotes, a coroa de espinho. Não. Teve pessoas que sofreram torturas semelhantes ou até piores do que a que Jesus sofreu. Cravos do mesmo jeito, coroa do mesmo jeito. Mas teve pessoas que tiveram torturas mais pesadas, mas nenhum deles teve o peso do pecado da humanidade. Não só a humanidade existente naquela época, mas todas as gerações futuras de mais de 2000 anos depois, todos os pecados da humanidade, até dos que iam nascer ainda. Pois ainda hoje, o castigo que te traz a paz estava sobre ele naquele dia. O peso do pecado da humanidade caiu sobre ele naquele dia. E lá no Getsemane, lugar de prensa, ele estava oprimido pelos nossos pecados. Lá no Getsemane, ele estava sendo torturado pelos nossos pecados, oprimido. O castigo nosso estava sobre ele. Amados, Jesus, como homem, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Seja feita a tua vontade. Amados irmãos, todos nós temos os nossos Getsêmanes, as nossas prensas, as nossas lutas. Nos nossos Getsêmanes, nós temos as nossas agonias, nossas solidões, nossos medos, as nossas tristezas, as nossas lutas, os nossos choros. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus estava ali em agonia, que suou gotas de sangue, Deus enviou um anjo para o consolar. Na hora das nossas lutas, das nossas agonias, das nossas tristezas, o Senhor sempre enviará um anjo, aleluia, para estar pertinho de nós. E mais do que isso, você tem o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, que está pertinho de ti, na tua casa, na tua família, aleluia, consolando e te confortando na hora das lutas. Amados, Deus sempre vai cuidar. Ele não te perdeu de vista no meio dessa luta, dessa tribulação. Deus não te perdeu de vista, não. Tu estás sobre o controle dele. Ele tem te escondido, te guardado no meio desse vendaval, dessa tribulação toda. Queridos, Judas vende Jesus por algumas moedas, um valorzinho insignificante até. Judas não ficou rico, não. Judas vendeu Jesus por poucas moedas. Segundo os estudiosos, na cabeça de Judas, ele acreditava que quando Jesus fosse preso, ele iria fazer um milagre tremendo ali, ia quebrar as correntes, as pessoas iriam olhar, e todos os soldados religiosos, e todos iam ver que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Então o reino que tanto Jesus falava iria começar verdadeiramente, porque Judas tinha uma visão materialista. Na visão de Judas, o reino que Jesus pregava, em que Jesus era o rei, precisava acontecer ainda. A visão de Judas era uma visão terrena, uma visão materialista, diferente de mim e de você, aleluia, que temos visão do reino de Deus, aleluia, que o reino do Senhor não é casa, não é carro, não é comida, não é terreno, aleluia, mas o reino de Deus é viver em amor, é fazer a obra de Deus, é viver em Cristo, para Cristo e com Cristo. O reino de Deus é diferente, aleluia, aleluia. Queridos,
Judas, ele traz Jesus. E era uma noite fria. A Bíblia Sagrada nos afirma isso. Haja visto que na mesma noite Pedro saiu e foi se aquecer nas fogueiras. Era uma noite muito gelada. Em alguma região nevava. Ali próximo mesmo, no Monte Hermon, nevava bastante. Queridos, quem era Judas Iscariote? O nome dele era Judas. Era um nome comum na época. O próprio Jesus tinha um irmão por nome de Judas, que vem de Judá, um dos 12 filhos de Jacó, a qual foi formado a nação de Israel. Judas Iscariote, porque ele veio desta região, uma ilha chamada Iscariote. Amados, era um moço perturbado, estava à procura de perdão. Conta-se a história que Judas, ao nascer, teve um problema em casa. O seu pai e a sua mãe entraram em atrito, porque o pai de Judas dizia que aquele menino não era dele, a mãe dizia que sim, e houve um problema, e para acabar com o problema, abandonaram Judas em uma ilha chamada Iscariote. E os pais deixaram Judas e voltaram para sua região. Judas foi encontrado por alguém, foi criado por alguém. Esse Judas agora estudou, se preparou, procurou uma das... Alguém abre essas janelas, vou sair um pouco do eco. E procurou se formar na questão que dava uma renda boa na época, era um emprego bom na época, que era a questão de contabilidade. Judas era formado, Judas tinha conhecimento de causa. Agora, Judas vai trabalhar para Herodes. Judas está bem, está trabalhando para Herodes. E um certo dia, Judas vai fazer uma cobrança de Herodes, de um homem que tinha uma certa condição. E lá há uma confusão entre eles dois. E Judas acaba entrando em luta corporal e mata o homem. Judas descobre que aquele homem era o seu pai. Judas entra em desespero, mas é tarde demais. Narra a história que o tempo passa e ele encontra uma senhora, já de uma idade, mas uma senhora bonita. Ele se relaciona com ela e acaba descobrindo que aquela mulher era a mãe dele. É um moço perturbado. E agora sua mãe, que conhecia e viu falar no Messias, coloca na cabeça dele para ele procurar Jesus, que talvez aquela maldição quebraria da vida dele, que talvez assim ele teria felicidade na vida e perdão pelos pecados. Judas se aproxima de Jesus e começa a segui-lo, e é um dos discípulos de Jesus. Amados, o porquê o beijo, o porquê o sinal da traição foi o beijo. Primeiro que naquela época, na cultura judaica, a saudação entre algumas tribos era com ósculo, com beijo. Mas não só por isso. Aquela noite era muito fria. As pessoas, ao sair ao relento, por causa da frieza, eles cobriam sua cabeça com talipo, um pano. Estava muito frio. Todos eles usavam barba, judeus tradicionais, todos eles cabeludos, todos eles com um pano coberto a cabeça, com a cabeça coberta com pano. Então agora Judas fala para eles que vai dar um sinal, que quando ele chegar próximo, que beijar, aquele é o homem a qual deve ser preso, aquele é Jesus. Amados, é o interessante que quando Deus cria o homem, Deus dá no homem o beijo da vida.
E agora o homem está devolvendo para Deus o beijo da morte, pois depois daquele beijo, Jesus seria conduzido para a morte. Seria primeiro torturado, seria primeiro maltratado, judiado, mas depois iria para a morte, para ver a atitude do homem para com seu Criador. O renascentista Leonardo da Vinci narra na sua história algo interessante. Leonardo da Vinci, ele conta que quando foi pintar o quadro da última ceia de Cristo, ele procurou em um mosteiro alguns jovens de aparência bela, e procurou alguns homens de acordo com a mentalidade dele, batia com a descrição dos discípulos, e saiu procurando. E encontrou: esse aqui tem cara de Pedro, esse aqui tem cara de João, esse tem cara de André, e reuniu eles. Mas faltou dois personagens que Leonardo da Vinci não encontrou. Passaram-se alguns meses. Leonardo da Vinci encontrou um jovem no mosteiro, regendo um coral de jovens e rapazes, um rosto muito bonito, um olhar meigo, sereno. E ele conversa com ele, ele aceita ser Jesus. Então ele vai, se posiciona. Leonardo da Vinci pega a tela e volta a pintar novamente. Mas faltou, dos dois J ele encontrou um, Jesus. Faltava mais um, que era o Judas. Tempo se passou, passaram-se anos até, e Leonardo da Vinci agora está na rua. Passaram-se alguns anos e ele está na rua. De repente tem um tumulto, e Leonardo da Vinci vai olhar o que aconteceu. Está lá um moço, um mendigo, cabeludo, um olhar apavorante, um semblante fechado, as mãos sujas de sangue. Está lá amarrado pela polícia, sendo aprisionado. E Judas olha para aquele homem, e na hora esse homem dá para fazer o papel do Judas que eu tanto estava procurando. Esse olhar, ele tinha acabado de matar alguém, as mãos sujas de sangue, esse olhar fechado, apavorante, macabro, dá certinho esse homem. E Leonardo vai e conversa com o delegado, e pergunta se pode ir na prisão, conversar com o moço. E ele vai e pergunta ao moço se ele aceita. Ele pagaria ele. Ele disse que aceitava. E Leonardo da Vinci vai terminar a pintura, que só falta um personagem, que era o Judas. Quando Leonardo da Vinci chega de frente para aquele moço para pintar, aquele moço começa a chorar copiosamente. E Leonardo da Vinci pede para ele segurar um pouquinho. E o rapaz pergunta, e aquele moço pergunta para o Leonardo da Vinci se ele não lembra e não sabe quem ele é. E ele disse: não tenho ideia de quem seja você. Ele disse: olha, eu sou aquele jovem que estava regendo lá no coral, que um dia fez o papel de Jesus, que um dia você perguntou se eu aceitaria ficar em uma posição para você pintar um quadro, eu fazendo o papel de Jesus. Sou eu me afastei do mosteiro, me afastei do grupo de jovens, me afastei da igreja, e hoje me encontro nessa situação. Leonardo da Vinci vai às lágrimas, e nós chegamos à seguinte conclusão: quando você está na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, você tem a aparência de Cristo. Mas quando você se afasta de Jesus, a sua aparência é de um Judas, um traidor do mestre, aquele que tem o sangue de Jesus nas suas mãos. Aquele que se afasta de Jesus tem a marca do sangue da traição nas mãos. Não se afaste de Cristo. Não seja um traidor daquele que tanto te amou, daquele que um dia deu a vida para te salvar. Queridos, o Judas quando ele vem, ele traz uma caravana de soldados com eles. Vem alguns religiosos, alguns chefes, alguns líderes, e vem junto. E vem o moço do sumo sacerdote, vem junto com os soldados. Aquele moço está no seu ofício,
Aquele moço está simplesmente fazendo o que lhe foi ordenado. Amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nós precisamos estar sempre em oração, porque não sabemos nós quando é que o nosso Getsêmani vai ser invadido. Não sabemos nós em que hora é que o nosso Getsêmani vai ser acionado. Não sabemos nós em que hora esse local de prensa vai ser ativado e a luta chega às nossas vidas. Jesus estava em oração quando o Getsêmani foi invadido, quando alguns personagens se colocaram de pé no Getsêmani de Jesus. Estava ali Judas, o traidor. Estava ali um moço chamado Pedro. Queridos, dobre sua atenção, por gentileza. Nós precisamos estar sempre em oração. Quando o nosso Getsêmani ser invadido, precisamos estar de pé. Judas beija Jesus. Os discípulos se assanham, se iram com Judas, e há um princípio de confusão. Os soldados tentam proteger Judas, e há uma movimentação entre eles. Queridos, Pedro puxa, saca a sua espada e golpeia, decepando a orelha daquele moço. Caiu ao chão a orelha daquele moço. No mesmo instante, um moço chamado Malco. Só o Evangelho de João que resiste ao nome daquele moço. O moço estava perto dos seus líderes. E Pedro, puxa a sua espada e arranca fora a orelha daquele moço. Queridos, no mesmo instante, o moço leva a mão ao lugar, sente muitas dores. O sangue jorra no seu cotovelo, molha as suas mãos. O moço sente dor e olha para o chão, a sua orelha está jogado ao chão. Queridos, Jesus ficou entre os dois grupos, entre os soldados, entre os seus discípulos, e todos ali ficaram maravilhados com o que Jesus fez. Jesus leva a mão ao chão, pega rapidamente a orelha daquele moço que está suja de terra por causa do sangue. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós viemos da terra, não há problema nenhum. No mesmo instante, Jesus leva a mão à orelha daquele moço e coloca de volta no lugar. Os soldados ficam admirados. Os discípulos, olhando, já tinha costume de ver milagre. Aquele moço leva a mão várias vezes na orelha, sem acreditar no que estava acontecendo. O milagre que Judas pensou que iria ver, ele viu, não da forma que ele quis. Deixa eu lhe dizer, Jesus Cristo não vai fazer milagre do jeito que tu quer que ele faça. Ele vai fazer da melhor forma, que é a forma que ele acha que tem que ser feito, aleluia. Pois ele sabe o que é melhor para mim, para você. Ele conhece melhor as nossas necessidades do que nós mesmos a conhecemos. Amados, Mateus, Marcos e Lucas não falam o nome de quem cortou a orelha. Somente o Evangelho de João que fala que foi Pedro que cortou a orelha. Acredita-se os estudiosos que os outros evangelhos não citam, porque quando eles foram escritos, Pedro ainda estava vivo. Mas quando João escreve o seu evangelho, Pedro já tinha morrido. Então não iria mais constrangê-lo. Então os outros evangelhos são escritos como Pedro ainda estava por ali. Eles colocaram um certo discípulo, um certo moço. Mas quando João foi escrever, Pedro já tinha ido embora, Pedro já tinha voltado para casa, Pedro já estava nos braços do Senhor. Então João escreve que foi Pedro, aleluia. Amados, Pedro era um pouco afoito, decidido, sempre presente. Pedro
gostava de estar, era bem ativo. Mas Pedro não tirava uma espada da cintura. Alguns estudiosos dizem que todo líder religioso tinha que ter primeiro um tesoureiro, segundo um segurança armado. Mas há uma outra linha de raciocínio que diz que a questão de Pedro estar armado. Os outros discípulos, ninguém tinha espada, só Pedro tinha espada. Pedro sempre andou com a espada do lado. Jesus nunca mandou Pedro tirar. É porque não adiantava Jesus mandar Pedro tirar a espada da cintura, se Pedro nunca tinha tirado a espada do coração. Se Jesus tivesse mandado tirar da cintura, sem ter tirado do coração, Pedro poderia ter pego a espada de um soldado. Pedro poderia ter avançado em alguém, tomado a espada de alguém e ido em cima daqueles moços. Amados, dobre sua atenção. Não adianta você tirar algumas coisas superficialmente, sem antes tirar do teu coração. Você tem que tirar do teu coração as mágoas, a vaidade, a mentira, a intriga. Você tem que tirar do teu coração, que é a sede das emoções. Você tem que tirar do teu coração, é o trono do teu altar, é o trono da tua alma. Você tem que tirar aí de dentro do teu coração aquilo que pode te afastar do mestre e pode ferir alguém. Amados, o nosso abençoado Pedro, ele andou com Jesus todos esses anos e nunca tirou a espada da cintura, nunca deixou de lado, sempre estava com ela. Pedro precisava se converter melhor, mas isso só iria acontecer tempos depois, quando viesse o Espírito Santo sobre ele. Assim tem muita gente que está na igreja, tem muita gente que serve ao Senhor, mas ainda precisa se converter dos maus caminhos, dos maus pensamentos, ainda precisa se converter. E para isso você precisa sim ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, porque só encontrando com o Espírito Santo de Deus é que você verdadeiramente vai ser transformado, verdadeiramente você vai ter uma mudança de vida, verdadeiramente a espada será tirada da tua cintura. Amados, Malco teve a orelha cortada. Mas abre a sua atenção, por gentileza. Malco era um jovem promissor. No último ano, queridos, da escola sacerdotal, estava sendo preparado. Ele estava ali em um estágio. Ele foi ver como é que o sacerdote age, o sumo sacerdote. Ele estava observando, ele estava junto. Ele era o moço do sacerdote. Malco era um jovem que tinha um sonho, que tinha um futuro. Era um jovem que tinha um desejo no coração, se preparou para aquilo. Foi acompanhando o seu mestre fazer um estágio. Malco era um sonhador dedicado, dedicou toda a sua vida, queridos, e estava nos últimos meses, dias da sua preparação. Malco, e agora no meio daquela confusão ele perde a orelha. Observação, ele perde a orelha direita. Pastor, e qual a diferença da orelha direita para a orelha esquerda? Muita. Talvez não para você, talvez para nós que usamos óculos, se faltar a orelha direita ou a esquerda, vai ficar uma perninha do mesmo jeito para baixo. Mas olhe para cá. Para Malco, a orelha direita fazia toda uma diferença. Toda uma diferença, querido. Mas toda uma diferença mesmo. Era porque, amados, Levítico capítulo 8, versículo 24, a palavra do Senhor diz que quando Moisés fora separar o sacerdote, o sumo sacerdote, Moisés fazia um sacrifício.
e pegava do sangue daquele sacrifício, colocava sobre a orelha direita do sacerdote, era a unção, a consagração, colocava sobre o dedo polegar da mão direita e sobre o polegar do pé, o dedão do pé, era a consagração do sacerdote, queridos. E por isso o nosso abençoado se entristeceu. O sacerdote não podia ter defeito. Imagine agora, ele estudou tantos anos se preparando, tem uma vida inteira, desde a sua adolescência, estudando e se preparando. É como se você tivesse estudado o ensino fundamental, o ensino médio, e fez uma faculdade de 5 anos, está com 4 anos e 10 meses, e de repente há um impedimento, e você sabe que todo aquele sonho vai por água abaixo. Malco está entristecido agora, querido. A orelha direita, o polegar da mão direita, o polegar do pé, o dedão do pé, isso era uma ordem de Deus. O sacerdote não podia ter defeito. E por que ungia a orelha direita? Dobre a sua atenção, por gentileza. O porquê ungir a orelha direita, querido, é porque é por onde nós ouvimos ao nosso Criador. A palavra diz: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus, aleluia. É por aí, é pelo ouvido. Uma das portas de acesso à nossa alma, se você tiver de olhos fechados, mas você ouvir uma piada, uma música, um recado, alguma coisa, mesmo que você não esteja vendo, alguém está lá do outro lado e liga para você, e dependendo da notícia, você começa a chorar, porque sua alma foi alcançada, porque entrou uma mensagem por uma das portas de percepções e foi até o teu coração. Outra coisa é porque está ligado à cabeça, por isso a orelha direita, e o sacerdote estava ligado à cabeça. O sacerdote era um elo de ligação entre Deus e o homem. A orelha direita está ligada à cabeça, aleluia, por onde entra o recado do Criador, para que venha chegar a todos aqueles que os cercam. Amados irmãos, os escravos no passado, quando eles conseguiam carta de alforria, quando eles conseguiam as suas liberdades, os seus senhores mandavam que eles fossem embora. Eles tinham liberdade e eles decidiam agora estar ao lado do seu mestre, estar ao lado do seu senhor. Ele foi criado como escravo ao lado daquela família, agora já de idade, agora nos seus 40, 50 anos, 30 anos, e o seu senhor dizia para ele: olha, está aqui tua carta de alforria, você pode ir embora agora. E aquele escravo dizia para o seu senhor: de forma alguma te deixarei, jamais quero te abandonar, vou morrer sempre te servindo, estando ao teu lado. E agora era uma honra para aquele escravo. O seu senhor pegava uma suvela, furava a sua orelha direita, abria um buraco, encostava ele na parede e enfiava aquela suvela, abria um buraco na orelha direita daquele escravo. Aonde eles passavam, as pessoas sabiam que aquele escravo era honrado, que aquele escravo teve a oportunidade de liberdade, mas escolheu estar ao lado do seu senhor, aleluia. Por isso o Senhor manda ungir o sacerdote e colocar o sangue na orelha direita. Era uma marca da liberdade, aleluia. Colocou o sangue do cordeiro. Nós temos o sangue do cordeiro sobre a nossa vida. É uma marca da liberdade, que o Senhor nos libertou dos vícios, o Senhor nos libertou das drogas, da mentira, da prostituição. Nós temos a marca da liberdade, temos a marca de Cristo. Oh, aleluia. Queridos, Salmo 40, verso 6. A
palavra do Senhor diz: sacrifício não quiseste, mas a minha orelha furaste, para que tenha a tua marca. Aleluia. Nós temos a marca do Cordeiro. O sacerdote escolhido por Deus não era furada a orelha, mas tinha a marca do sangue. Você não tem a orelha furada, mas você tem a marca do sangue do Cordeiro sobre ela. Você que está em casa, você pode dar um glória ao Senhor, porque você tem a marca do Cordeiro, a marca da promessa de Deus. Também, querido, era marcado o dedo polegar da mão. Querido, dedo fala de digital, fala de marca, ou fala de obras. As nossas obras têm as nossas marcas, têm as nossas digitais. Todo oleiro deixa a sua digital nos vasos em que faz. E também era ungido o dedo polegar da mão direita. O dedo fala de marca, fala de digital, fala das nossas obras. Você tem que fazer alguma obra para o Senhor. Você tem que despertar da inércia. Você tem que acordar para fazer a obra de Deus. Amados, dedo também fala de saída, pois é pelos dedos que se vai tudo que se ganha. É com os dedos que se assina um talão de cheque, um documento, vendendo ou comprando. Dedos falam de saídas, dos gastos, de doações. Queridos irmãos, a palavra do Senhor no livro de Juízes fala sobre a maldição de Adon-Benezeque. Adon-Benezeque era um rei. Todos os reinos que ele lutava contra, que ele conquistava, presbítero Cláudio, ele conquistava aquele reino. Então ele pegava todos os homens, todos os soldados, todos os guerrilheiros, e cortava o polegar da mão direita de todos eles. Cortava o polegar da mão direita e cortava o polegar do pé, o dedão do pé. Todos que ele pegava, esse rei fazia isso. Até um adágio no meio dos estudiosos de a maldição de Adon-Bezeneque. A maldição de Adon-Bezeque. A maldição. As pessoas não conseguiam plantar mais, porque tirava-lhe a firmeza. Não dava conta mais de capinar de enxada, de plantar. Haja visto que a agricultura era o meio de sobrevivência da época. Caçar também. Então não conseguia mais caçar. Não tinha como jogar lança. Não tinha como puxar o arco. Perdeu. Então as pessoas não conseguiam caçar, não conseguiam plantar. Da mesma forma eles não conseguiam colher. E muito pior, não conseguia guerrear. Amados, olhe para cá. É isso que o inimigo das nossas almas está fazendo. Está cortando o polegar de muita gente boa. Tem muita gente que está na casa do Senhor, mas não consegue mais plantar, não consegue contribuir, não consegue mais ofertar, não consegue mais dizimar. Tem muitas pessoas que aproveitam o momento para ser infiel a Deus, não consegue mais plantar, não sabendo ele que quem não planta não consegue colher, pois a Bíblia diz que na medida que se planta, se colhe também. Há muita gente que não consegue mais plantar, e tem muita gente que até plantou, mas não consegue mais colher. Tem muita gente que já evangelizou, tem muita gente que já pregou, tem muita gente que já andou na casa do Senhor, tem muita gente que já fez a obra, tem muita gente que já cantou, mas hoje não consegue mais colher o que plantou, está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer que Jesus te ama, e por isso tem preservado a tua vida no meio dessa pandemia. Mas o interessante ainda dessa síndrome de Adon-Bezeque é que as pessoas, depois que tinham o polegar cortado, ele não conseguia mais guerrear. Amados, nós temos tanta gente com os polegar cortado, não consegue mais guerrear.
O inimigo das nossas almas conseguiu alcançar o seu polegar e cortou. Você não consegue mais guerrear, você não consegue mais orar, você não consegue mais jejuar, você não consegue mais fazer a obra do Senhor. Você pega o celular, você passa horas e horas conversando com um amigo, mas não consegue mandar uma mensagem, evangelizando alguém, doutrinando alguém, orando por alguém. O inimigo cortou os seus polegares e você não consegue mais guerrear. O Salmo 142, a palavra do Senhor diz que Deus nos adestra para a batalha. Deixa eu te dizer, ainda que o inimigo tenha cortado o teu polegar, é Deus que nos adestra, ou seja, nos prepara, que nos capacita, que nos ensina para a batalha. Se você está com o polegar cortado, não consegue mais guerrear, eu quero te dizer que é o nosso Deus que nos adestra, é o nosso Deus que nos ensina, é o nosso Deus que nos leva, nos guia, nos conduz para toda e boa obra, para toda a batalha. Você é um guerreiro de Cristo. Ainda que o inimigo decepou a sua mão, o seu dedo, e você não consegue mais pegar na espada, ainda que o inimigo decepou o dedo do seu pé e você não tem mais firmeza, não consegue correr no campo de batalha, não desista, pois Deus ainda está adestrando, Deus ainda está ensinando, Deus ainda está educando, preparando, capacitando para esta guerra em que nós vivemos, em que o nosso Senhor é o nosso general, o nosso capitão. O polegar, querido, dos pés tira a firmeza e o equilíbrio. É isso que o inimigo tem tentado fazer, tirar o teu equilíbrio e tirar a tua firmeza. Quantas pessoas nesse tempo de pandemia não têm firmeza, não lê a palavra, não ora, não jejua, não consagra, passa o tempo inteiro ouvindo os noticiários, as mentiras que as televisões apaixonadas por rios de dinheiro estão falando e derramando na sala da tua casa. Pelo amor de Deus, o inimigo ele quer tirar o teu equilíbrio emocional, psicológico. O inimigo quer tirar a firmeza da tua família, do teu casamento. O inimigo está tentando desestabilizar a tua vida. Mas eu quero te dizer que nesta noite, o Deus que ainda adestra e está indo ao teu encontro, aleluia. Não sei como, mas Ele vai te adestrar para a peleja, vai te capacitar para a peleja, e tudo vai dar certo. A palavra do Senhor diz em Samuel que Deus guarda os pés dos santos, aleluia. O salmista diz: lâmpada para os meus pés, ou seja, iluminando, para que os teus passos venham ser firmes, aleluia. O polegar dos pés fala de firmeza. Tenha firmeza na presença do Senhor, ao andar para o Senhor, ao dar bom testemunho. Efésios fala de calçar, aleluia, de estar calçado com a preparação do Evangelho. Amados irmãos, o inimigo tenta, aleluia, decepar o teu polegar da tua mão, o polegar, o dedão do teu pé, e tirar fora a tua orelha. Mas eu quero te dizer que o meu Senhor Jesus não desistiu de você, que o meu Senhor Jesus está pronto a te socorrer, a te abençoar. A palavra do Senhor diz: ó, quão formosos são os pés dos que levam as boas novas de salvação, aleluia. Tenha firmeza para evangelizar. Nesse momento você não está podendo ir evangelizar, mas o teu WhatsApp pode, mas a mensagem do teu celular pode. Nesse momento nós estamos como Paulo dentro da prisão. A tecnologia de Paulo era papel e caneta, a tua tecnologia é o celular. Pois evangelize, aleluia, evangelize. O inimigo tentou decepar o teu polegar, tentou tirar a tua firmeza, mas você pode digitar com outro dedo, você pode mandar uma mensagem para alguém, você pode orar por alguém, você pode falar do amor de Deus para alguém. Amados irmãos, pés fala de andar, pés fala de testemunho, pés também fala de santidade. Jesus lavou os pés dos discípulos. Pedro não cortou só a orelha de Malco, mas cortou também os sonhos, mas também cortou o investimento de uma vida toda, destruiu também o futuro daquele moço. Malco, sangrando, sentindo dor,
espantado com a violência de Pedro. Mas Jesus estava presente no Getsemane. Pega a orelha daquele moço, não só a orelha. Naquele momento Jesus está pegando não só a orelha, mas está levantando do pó, está levantando do barro, está levantando do chão os sonhos, o investimento, a felicidade, o futuro, a alegria daquele moço. Imagine, aquele moço está com a mão no lugar, está saindo sangue, e olhando para a orelha no chão, está perplexo, sem saber o que está acontecendo. Ele está agoniado, uma tristeza, uma agonia no coração, ao mesmo tempo dor, sangue, angústia. Mas Jesus estava presente. Eu não sei o que tem acontecido, eu não sei se o teu sonho tem ido para a sarjeta, eu não sei se o teu futuro tem sido comprometido nesse momento de pandemia, de agonia, de tristeza. Muita gente perdendo o investimento, perdendo o emprego, muita gente deixando de se formar, muita gente perdendo o estudo. Acalma, nada vai ficar por terra, pois Jesus é perito em levantar o que está caído. Jesus está no teu Getsemane também. Jesus está pronto para pegar os teus sonhos do chão e colocar no lugar mais alto, no lugar onde é devido. Jesus está pronto a pegar o teu sonho, o teu investimento, que você vê hoje o teu investimento caído. O Senhor está pronto para pegar do chão e colocar no lugar, e devolver a tua alegria, o teu sorriso, a tua felicidade. Oh, aleluia. Na hora Jesus manda Pedro guardar a espada. Jesus ainda prega o sermão, querido, da lei da semeadura para Pedro. Quem fere com ferro será ferido. Jesus ainda tem uma mensagem ao coração de Pedro. Deixa eu lhe dizer uma coisa: aquele que fere com fofoca será ferido. Aquele que fere a vida alheia com mentira será ferido. Aquele que fere com traição será ferido. Aquele que fere com ferro será ferido. Jesus ainda prega para Pedro na hora. Amados, nos Getsêmanes da nossa vida, nós encontramos alguns Judas, alguns Pedros e alguns Malcos, alguns sonhos jogados à sarjeta, alguns traidores, alguns violentos que querem ver nossa vida destruída. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se vivermos em oração em nosso Getsemane, Jesus não vai nos deixar só, e as feridas não ficarão abertas. Jesus estava ali no Getsemane, lugar de prensa, lugar de se extrair azeite. Jesus estava ali junto com Malco, junto com Pedro, e também estava ali com Judas. Jesus não deixou a ferida aberta quando feriram aquele moço no Getsemane. No Getsemane da vida, se tu estiver em oração, as feridas não vão ficar abertas, porque Jesus vai passar a mão. Nem as feridas do teu corpo físico, e muito menos da tua alma. Essa tristeza, esta angústia que invade o teu ser, esta solidão que te arrasta para os cantos mais escuros da tua alma, eu quero te dizer que Jesus está chegando com luz nesses lugares. Aleluia. Jesus não vai deixar, querido, os nossos sonhos jogados ao chão. Precisamos crer que Jesus sempre está conosco. Amados, Malco teve os seus sonhos erguidos de novo. Malco teve novamente oportunidade de dar continuação no seu sonho, de dar continuidade na sua vida. Eu quero te dizer nesta noite, eu não sei o que o inimigo tem tentado roubar da tua vida, se é a tua felicidade. Eu não sei se o inimigo tem tentado destruir, decepar o teu casamento, tentado cortar a tua firmeza, tentado impedir você de ouvir a Deus. Mas nesta noite eu tenho uma palavra profética para a tua vida. O inimigo não vai alcançar a tua orelha, o teu dedão, o teu polegar, e muito menos, aleluia, o polegar, o dedão do teu pé. O inimigo não vai conseguir cortar os teus sonhos. O inimigo não vai destruir o teu casamento, a tua família. Eu profetizo nesta noite que o Senhor vai te guardar
te proteger, te livrar, e vai estar contigo no teu Getsemane, aleluia, nas tuas prensas, nas tuas agonias, nas tuas tristezas. Deus vai estar contigo, te guardando, te livrando, te protegendo e erguendo outra vez e te devolvendo o direito, aleluia, de sonhar. Tome posse no nome de Jesus. Malco saiu dali satisfeito, Judas saiu dali perdoado, ele que não recebera o perdão. Pedro saiu dali discipulado, aleluia, porque Jesus estava presente. Eu não sei qual as violências que tem chegado à tua vida, eu não sei qual os sonhos que o inimigo tem tentado arrancar, eu não sei o que tem acontecido. Estão todos trancafiados, ninguém conversa com ninguém. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor Jesus, Ele está de quarentena junto contigo no teu lar, aleluia. O Senhor Jesus não redou da tua casa um só segundo. O Senhor Jesus está de quarentena na tua vida, junto contigo. Não saiu, não foi, não, Ele está contigo na tua vida, no teu casamento, com a tua família. Não perdeu um lance sequer, aleluia, do que tem acontecido contigo. Eu quero te dizer que Ele tem o controle de todas as coisas. Se coloque de pé comigo que estou. Você que está em casa, põe a mão no teu coração em nome de Jesus. Permita-me orar por você nesta noite. Permita-me orar por você em nome de Jesus. Põe a sua mão sobre o seu coração. Aleluia, aleluia. Põe a sua mão sobre o seu coração. Pai eterno, eu te apresento este homem, esta mulher, Senhor, que está nos assistindo nesta hora. Eu te apresento o teu servo, a tua serva, meu Senhor Jesus. Pai, faz um milagre na vida do teu filho, da tua filha, ó Pai. Eu te peço, meu Senhor, entra com provisão, ó Pai. O inimigo tentou decepar, meu Senhor, o polegar do pé direito, o polegar da mão direita, decepar a orelha, cortar os sonhos, desejos, a felicidade, tirar a alegria. Mas nesta noite, meu Deus, eu profetizo milagres sobre o lar, sobre o casamento, sobre a vida emocional, conjugal, financeira. Em nome de Jesus, tome posse nesta noite. Em nome de Jesus, seja repreendido todo o mal. Em nome de Jesus, seja repreendido toda doença, toda dor. Em nome de Jesus de Nazaré, receba um milagre na tua família, no teu casamento. Em nome de Jesus, tome posse nesta noite do teu milagre. Em nome de Jesus, seja restaurado, aleluia. Que o Senhor coloque de volta o teu sonho no lugar. Que o Senhor coloque de volta a tua esperança e o teu futuro no lugar. Que o Senhor coloque de volta a alegria no teu coração. E que o inimigo bate em retirada nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Queridos, espero que os irmãos tenham compreendido a palavra, que não é por muito gritar que a gente recebe algo de Deus, mas pelo que a gente entende. Espero que os irmãos tenham compreendido a mensagem. Se não entendeu, se não entendeu, possivelmente ela vai estar no YouTube lá da igreja, no Face da igreja, alguma coisa assim. E o irmão pode assistir mais de pé de ouvido depois. Queridos, como já falei em outra hora, amanhã pela manhã consagração das nossas irmãs. Amanhã cedo eu vou correr para ajeitar esse som, porque eu confesso para os irmãos que eu ministrei aqui, mas ministrei com o coração partido, né? Coração partido. Eu gosto mesmo de saber que os irmãos estão ouvindo do outro lado direitinho, é sério. E amanhã à noite a nossa programação jovem. Convidamos todos os jovens do Brasil, do planeta e também lá dos outros planetas, para participar conosco amanhã do nosso Papo Jovem. Vai ser tremendo, irmão. Vamos falar sobre o encontro de Rebeca e Isaac. Pensa no encontro caloroso, abençoado todos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, que Deus em Cristo abençoe
você que participou conosco. Há alguns irmãos aqui, a nossa irmã Elaine França, nosso irmão Beneval, nosso irmão Antônio Santiago, Maria Ferreira, Maria Vitória, dá até de ver ela daqui, né? E nossa irmã Eunice Souza, irmã Maria Ferreira, a presbítero Joel, Daiane alguma coisa, Maria Martins, Evanilde e outros. Que Deus em Cristo abençoe todos que participaram conosco nesta noite. Perdoe-nos o som. Amanhã nós vamos estar arrumando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Nos resta agora ir para casa e pedir para os irmãos votarem, né? Na escola dominical tem lá as 3 lições. Vê se nós lembramos, se nós vamos conseguir lembrar. Uma fala sobre o século, a outra a depressão e outra ansiedade. São 3 lições. Aí os irmãos que fazem parte do grupo da igreja vão votar. Domingo a partir das 8 horas da manhã nós vamos estar aqui falando sobre a lição que foi escolhida: a doença do século, depressão ou ansiedade. Uma das 3, domingo a partir de 8 horas da nossa live, nós vamos estar na escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos para casa? Presbítero Cláudio, pode orar encerrando, em nome de Jesus? Queridos, você que está em casa, levante a sua mão para o céu e vamos nos despedir nesse momento em oração. Maravilhoso Deus, Pai querido, te damos graças, meu Pai, pela Tua palavra ao nosso coração, ao coração da Tua igreja e aqueles que estão precisando de ouvir o alimento espiritual do céu. Nos despedimos agora, Senhor, que todas as programações, amanhã, pela manhã, à noite, como na mocidade, a escola bíblica dominical, seja abençoado pelo poder que há no nome de Jesus. Te damos graças em nome de Jesus. Amém, Deus. Graças a Deus. Faça assim com as mãos, mesmo em casa, vai. Não precisa olhar por lado não, ver se o pessoal vai achar que você é doido. Fique tranquilo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam amém. A paz do Senhor, uma noite abençoada no nome de Jesus. A minha vida Jesus já transformou, eu posso te saudar com a paz do Senhor. Se tu me amas de todo o coração,